A gente tem ganhando muito espaço, assim, dentro do mundo corporativo. Quando a gente olha pro board, assim, que a gente fala pro sênior, vice-presidente, tu vê muitas mulheres. Onde a gente não tinha tanto espaço quanto tem hoje. Então, essa preocupação de olhar para dentro e falar, vamos trazer essa realidade, esse foco para as mulheres, eu acho que cativa a gente. Eu já passei por situações do Dev me chamar de louca. E eu falei, você tá pensando, você tá falando com quem? E não, essa é a sua ideia e tal. Eu falei, você me explica. A sua função é me explicar. Eu acho que homens e mulheres são diferentes, biologicamente, emocionalmente, na vida familiar, na vida corporativa, e está tudo bem sermos diferentes. É bom que somos diferentes. Sim. Porque nós não somos concorrentes, nós somos complementares. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio da nossa trilha, Elas. E para falar sobre esse assunto feminino, né? Que eu tô aqui de... Intruso, né? A minha co-host, que é Dérica Medeiros, Office Manager da VM Bears. Dérica, obrigado por me salvar nessa missão. Estamos aí, vamos juntos nessa jornada, Isso. falar com essas maravilhosas aqui. E quem são essas mulheres que estão aqui com a gente hoje? Hoje nós temos 2 representantes da liderança feminina da Natura, uma empresa aí super inclusiva, super diversa, que vive no dia a dia essa realidade, né? Cris Monteiro e a Pamela Fattori aqui conosco. Por favor, meninas, se apresentem, comentem um pouquinho aí da biografia de vocês. Agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, é a primeira vez num podcast. Sou PM na Natura, no Emanapay, especificamente. E estou aqui, muito feliz, vamos falar bastante. Obrigado por aceitar o nosso convite, Cris. Obrigada, gente. Pam. Eu sou PM também, faço parte da squad de produto digital, cuido aí da parte de produtos de empréstimos. Eu também estou no Emanapay, né? O Emanapay faz parte também da Natura, né? Uma fintech aí totalmente voltada para as consultoras, né? Com o olhar e com o toque das consultoras. E estamos aí, vamos debater. Espero muito conversas, trocas, falar bastante do que a gente vive no nosso dia a dia. E espero também entregar bastante conteúdo. Não tenho dúvidas que o episódio vai ser maravilhoso. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai falar muito sobre essa questão das mulheres estarem ocupando o lugar que é de direito delas no mercado de tecnologia, os desafios de liderar uma equipe que tem homens e mulheres no mercado de tecnologia. Vamos falar muito sobre esse dia a dia, sobre essa operação. E eu acho que a gente tem muitos aprendizados a ter nesse episódio aqui. Seja homem, seja mulher, independente do gênero. Comentar algumas polêmicas também. Vamos recentes, comentar, né? É verdade. Fiquem atentos. Teve uma galera aí que falou algumas coisas aí no Instagram que a gente vai comentar aqui também. Então, acompanha com a gente que o episódio está muito bom. E eu quero abrir aqui um parênteses que se você quiser apoiar o PPT Não Compila, se você entende que a gente traz algum valor para a sua carreira ou para o seu entretenimento, se você acha que a gente traz um valor para você, você pode apoiar o PPT Não Compila. Você pode ir lá no YouTube, do lado do botão do inscreva-se, tem o torne-se membro. Você, sendo membro do PPT Não Compila, você vai pagar a cerveja nossa aqui. Por favor, contribua. Né? Contribua aqui. Você vai pagar um valor módico por mês para contribuir com nossa geração de conteúdo e vai ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdos interessantes para você. Se você não pode, você já contribui demais e distribuindo esse conteúdo por aí, fazendo a comunidade do PPT Não Compila crescer cada vez mais. Então você pode mandar no grupo da empresa, pode mandar do WhatsApp, faça esse episódio circular que você já contribui demais para o nosso trabalho aqui. Mande para suas amigas que querem ingressar no mercado. Sem dúvida nenhuma. Esse episódio aqui tem que ir para toda mulher de TI, porque é muito importante. Vamos lá. Vamos falar de curiosidades também Verdade. da mulher na Boa. tecnologia. Experiências. Sem dúvida. Tem... Muito recheio bom, hein? Spoiler. Tá muito bom. Vamos lá que o episódio tá ótimo, galera. Bora!
Quero começar esse podcast fazendo um disclaimer. Que eu estou aqui somente guardando o lugar da minha host, que faz essa série, a série Elas, do PPT Não Compila, Carol Bucuí. Um abraço para ela. Infelizmente ela não pôde vir aqui gravar. Ela está em São Francisco hoje, mas no próximo ela estará aqui com vocês, porque hoje eu vou tô aqui para apanhar, né? Conduz mais Porque não é meu lugar de fala, eu estou aqui simplesmente para ajudar, mas vocês vão ouvir muito menos a minha voz e muito mais a voz delas, porque esse episódio é delas, tá? Então um abraço para Carol e na próxima ela vai estar por aqui. Então eu queria começar falando da polêmica do mês, da semana, talvez do ano aí. Nosso amigo Thales Gomes fez um comentário na rede social dele, onde ele postou uma foto, acho que do casamento, não sei, e na caixinha de perguntas perguntaram se ele estaria casando daquela forma com aquela mulher se ela fosse uma CEO de uma empresa. E ele disse que Deus me livre ter uma mulher CEO. Acho que não sei se foi exatamente com essas palavras, mas o importante é o contexto, o sentido foi exatamente esse, né? Como se uma mulher CEO não pudesse constituir uma família e não desabonasse outros campos. Exatamente. E aí eu queria já chutar para vocês aqui, primeiro o chute na canela eu dou, tá? E aí a gente pode começar o linchamento a partir de agora. Quando eu vi, até me surpreendeu, porque parece um negócio tão bizarro, né, de você ouvir e de uma pessoa que, teoricamente, deveria estar em contato com tantas outras CEOs, mulheres. Uhum. E me preocupa muito porque a gente, muitas vezes, dá muita atenção e valoriza muito o que esse tipo de pessoa fala. E, muito provavelmente, o que a gente fala é o que a gente faz. Né? Depois a gente teve declarações, o Grupo Hope, se eu não me engano, postou, falando, essa não é a atitude dele. Não parece, né? Sim. E o quanto a gente é acometido por esse tipo de preconceito silencioso. Porque ele falou. Mas isso provavelmente acontece, né? A gente sofre ali no sentido da pessoa não acreditar, não te dar espaço. Quantas pessoas que a gente trabalha junto e conhece, que você vê que tem potencial e muitas vezes não tem apoio, porque todo mundo em cima é homem, ou porque não dão espaço, ela tem que trocar de empresa para conseguir mais espaço. Eu acho que o que ele deixou escapar ali, né, na verdade, reflete o que ele é, provavelmente, e o que a gente passa silenciosamente. Né? Sim, de forma velada, né? Não é porque ele verbalizou, se ele não tivesse verbalizado, que aquilo não acontece. Isso, aquilo acontece de qualquer maneira. Sabe o que mais me chamou a atenção no comentário dele e que me tocou como homem, sabe? Foi que, eu não sei exatamente as palavras que ele usou, mas que para ser CEO, você tem que negligenciar muito da família, dos filhos, dos cuidados. Aí eu fiquei pensando, cara, mas... Ou seja, ele está dizendo que é ok para ele fazer isso, mas para a mulher não? Por que a responsabilidade é só da mulher? Exato, né? Exatamente. Então, tipo, cara, então ok para você? Ele sendo CEO, ok, ele ficar longe dos filhos, não ver os filhos crescerem. Então você, como pai, tem menos responsabilidade do que a mulher, sabe? Então, para ele, ok ser assim, mas a mulher não pode. Então, ele tem mais liberdade para ser CEO do que a mulher, porque a responsabilidade da criação dos filhos não é a mesma, não é igual para os dois. Então, sabe, ainda se ele falasse, 2 CEOs seria um problema, porque aí quem cuida dos filhos, mas porque a mulher, sabe? Enfim, episódios dessa pessoa que fez esse comentário me levam a crer que, enfim, reflete de fato o pensamento machista, retrógrado e etc. E provedor, né? Ele acha que porque ele é o CEO, ele é o provedor da família, ele é o... E aí a gente toca na história, né? Então, como se o homem fosse o provedor de tudo que ocupa-se abaixo dele, né? Então, vamos pensar a família, os filhos, a mulher. Então, é como se ele fosse o dono disso tudo, né? Mas, pegando acho que um pouco, assim, da fala,
Eu acredito que ainda dentro da barreira corporativa, assim, a gente vem quebrando muito, assim, a gente tem ganhando muito espaço, assim, dentro do mundo corporativo. E eu acho que hoje, assim, não puxando a sardinha para o nosso lado aqui, não tentando vender uma ideia, assim, mas a gente trabalha numa empresa que, assim, eu posso te dizer que quando a gente olha pro board, assim, que a gente fala para os gerentes, sênior, diretivos, vice-presidente, tu vê muitas mulheres, tá? Então... Eu vi hoje o scorecard da Natura, que existe uma meta, né, para 2023. E ela é cumprida. Mais de 50% de liderança sênior ser feminina e está em 50,5%. A meta foi cumprida e superada. Cumprida e superada. Não é uma coisa de fala, é uma coisa que vocês vivem isso no dia a dia. Isso. Acho que isso faz toda a diferença, né? Porque o corporativismo falar sobre espaço feminino, sobre lideranças e ver aquilo acontecer tem um hiato gigantesco, às vezes. E aparentemente na Natura isso é a realidade. Posso fazer uma pergunta de advogado do diabo? Claro. Será que... porque a gente está falando aqui de TI, né? E a gente tem essa visão da Natura como uma empresa como um todo. Sim. Né? Porque a Natura está inserida num mercado que é tipicamente feminino. Sim. Né? Cosméticos, né? Cosméticos. Então, vocês não acham que é mais fácil? Será que o problema não está em... Se a gente está falando de ter lideranças femininas de 50% só, numa empresa que está no mercado que é predominantemente feminino, tem alguma coisa muito errada com a sociedade, sabe? Porque se é um mercado de produtos, de conceitos que são extremamente femininos, eu tenho que ter meta para ter 50% das mulheres, que é exatamente a proporção que a gente tem na sociedade de mulheres e homens, né? Eu fico pensando, se a gente tem 50% da Natura, o que não tem na Volkswagen, sei lá? Sim. Numa metalúrgica. Numa metalúrgica, né? Na qual o espaço é um pouco... Mas, assim, eu fico um pouco assim, impactada quando eu vejo assim, o quanto os homens que estão no corpo diretivo, assim, eles também têm que se reconectar, talvez, ou se conectar para se manter lá com esse olhar mais feminino, tá? E, assim, quando a gente fala de cosméticos, ok, a gente tem a visibilidade muito da mulher, mais sendo a usuária, né? Mas a gente tem uma linha feminina muito forte também, né? Então, eu acho que o cosméticos em si, ele é o meio. O que talvez sustenta tudo isso é o relacionamento. Então, independente do produto fim, obviamente, que é o que nos movimenta e nos mantém, o mais forte que a gente tem como valor lá dentro é o relacionamento, assim. Sim. E esse não importa se é mulher ou homem, se a gente está tocando, se a gente está vendendo para uma mulher, se a gente está vendendo para um homem. E sim é o como a gente se relaciona, sabe? E eu achei bem interessante esse ponto que você trouxe. E eu acredito que, olhando para isso, acho que o impactante é a preocupação de olhar para isso. Porque o fundador é um homem, né? O CEO é um homem. Então, a preocupação de olhar para isso, para dentro de casa, e, de repente, falar, peraí, tem alguma coisa errada, meu público é feminino. Eu preciso trazer esse olhar para dentro de casa, eu preciso mostrar que aqui eu também pratico o que eu estou vendendo. Então, acho que isso é muito forte lá dentro. E quando você falou, eu falei, é verdade, mas começou 50 anos atrás, onde a gente não tinha tanto espaço quanto tem hoje. Então, essa preocupação de olhar para dentro e falar, vamos trazer essa realidade, esse foco para as mulheres, eu acho que cativa a gente também, assim, traz para a gente de comprar a ideia, de você querer crescer, de você acreditar que é possível, sabe? As pessoas estão olhando para esse ponto. Vamos olhar para a competência, vamos ver como é que isso é bacana, não só de atingir a meta, né? Porque, como a Pô falou, tem muita mulher. Então, não deve ser difícil. Mas você olhar para isso e trazer e aplicar, eu acho que é o que traz essa coisa de acreditar no que você está fazendo, de que vão olhar para você, de que o seu trabalho faz diferença, sabe? Sem olhar
para o sexo, se é homem, se é mulher, enfim. Acho que isso é bem bacana e é bem forte. Tem uma coisa que eu sinto bastante lá. E pegando esse seu gancho, Wellington, trazendo para um cosmos menor, né? Saindo na visão Natura geral. Vocês estão na área de TI também, Sim. né? Então, que também já daí... Aí sim a gente está falando de uma área majoritariamente masculina e com cargos de lideranças. Então, provavelmente, imagino que vocês tenham alguns subordinados, alguns ou talvez a maioria, homens, né? Que vocês debatem ali. Acho que todos, né? No meu tem... Olha, eu tenho 4 mulheres abaixo ali. 2 QAs, né? E 2 devs. Então... Já deu uma equilibrada. Mas como que é essa interação com esse público masculino já num sentido mais dia a dia ali, seu? Assim, vocês sentem obstáculos, ou flui bem, ou tem algo a pontuar? Não sei se eu tenho sorte, ou se, assim... Não, eu trabalho, assim, com pessoas que são realmente, assim, simples de lidar, sabe? Porque, querendo ou não, a tecnologia ela é complexa, né? A gente tem que aprender algumas coisas, né? Que mexe muito com a gente, assim. Aí não estou falando de talvez mulher e homens, mas eu acho que tu aprender a viver no mundo da tecnologia, o desafio maior é que tu vai errar sempre, né? E não existe subir uma versão sem estar linda 100% e que não vai ter uma falhazinha. Então, isso mexe, assim, mexe com algumas particularidades nossas, assim, no sentido de, tipo, puxa, o que eu poderia ter feito de diferente, né? Aí vem os pós-mortem, aí vem toda aquela... Então, assim, eu não sei, eu tenho um pouco, assim, de sorte, talvez, assim, falando, mas... A boa parte é homens e eu tenho uma conexão muito forte com as QAs, né? Que, querendo ou não, a parte de estratégia de produto e as QAs, a gente tem que estar numa sintonia bem grande, assim. E as 2 são mulheres, assim. Então, a gente tem uma mescla boa ali na squad de dar esse... Mas você acha que a sua comunicação com elas, por serem mulheres, é mais fácil do que com outras pessoas que não são mulheres, com outros homens? Eu não tenho, eu não sinto isso. Eu sinto, tipo, tanto a comunicação com as meninas ou com os meninos, algo fluido, assim. Não percebo essa diferenciação, assim, de sexo por talvez simplicidade na forma de me comunicar, assim. Eu acho algo bem fácil, assim. Não sei, tu, Cris. A squad que eu tenho hoje é perfeita, assim, não tenho do que reclamar. Mas eu, como não nasci em TI, eu acabei chegando em TI, eu sofri alguns obstáculos grandes, assim, de... Você não conseguir nem entender o que está acontecendo, assim, sabe? Nossa, eu tomei essa desse lado aqui, o que aconteceu, sabe? Então, e aí acho que a gente vai aprendendo a se comunicar e aprendendo a se posicionar e pôr limite. Porque no começo eu sou formada em fisioterapia. Olha, eu também não sabia. E fui trabalhar com fidelização de grandes clientes e aí acabei entrando em projeto, porque tinha um projeto referente a isso e quando eu vi eu estava apaixonada por aquilo, por entender não exatamente como coda, mas como é que funciona, como é que aquilo pode trabalhar, enfim. E aí literalmente absorvida por TI, por aquele mundo louco e rápido e faz logo, erra logo, corrige, enfim, insano. Então, no começo foi difícil, até para entender, por limite, entender quem eu era, o que eu estava fazendo ali e acreditar, né? Ganhar um respeito ali do time. Isso, exatamente, porque eu acho que eu era a segunda ou a terceira mulher, assim, na TI daquela empresa, executando ali como PO. Então, foi um desafio, mas adoro. Eu tinha uma gerente de TI, mulher, uma diretora, que era fantástica, sempre apoiou a gente. Era um exemplo, porque ela já era diretora há 10, 12 anos atrás. Então,
lá atrás houve um desafio, sim, mas com a squad que eu tenho hoje, é muito tranquilo. Eu só tenho homens hoje na squad, mas a gente trabalha bem e eu tento envolver eles para entender qual é a necessidade, qual é a dor e trocar com eles. E eu gosto muito porque a gente troca a nível de arquitetura ali. Ah, como é que vocês vão fazer? Mas por que vocês estão fazendo isso? E eu gosto que eles tragam solução, porque às vezes eu venho de negócio e tentando entender o processo, eles têm uma ideia melhor. Mas um parênteses, assim, o que eu fiquei impactada agora, né? Porque eu não sabia que ela era fisioterapeuta. Aí agora eu fiquei... Porque, assim, o produto... Aliás, assim, eu tô com uma dor no meu ciático. Dá É pra tipo liberar isso. aqui? É tipo isso. Que o produto dela é muito técnico. Assim, é tipo... Uma coisa que tu realmente tem que conhecer, assim, sabe? Tu tem que esmiuçar, assim. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, assim. E aí agora eu fiquei pensando, caramba, não tem nada de experiência o produto dela. É tudo back-end. É tudo back-end, puro. E eu acho que isso é um ponto interessante, né? Pra gente até trazer para discussão. Porque a gente, para ser líder, não precisa ser especialista em tudo, né? Não. A gente precisa ter a confiança e o respeito daquelas pessoas que têm, de fato, esse conhecimento, né? O mundo de TI, e aí é uma pergunta honesta que eu vou fazer aqui com vocês, que eu vou trazer um pouco da minha percepção. O mundo de TI é um mundo de egos. Tem muitos egos inflados e a gente aprende a conviver com isso e, como líder, a gerenciar esses conflitos de interesse e de egos, etc. Como que vocês veem isso como mulheres? Porque eu acho que entre os homens tem um quê de competição ali, de... Quanto mais tecniquez, quem sabe mais, contesta a solução do outro e tal. E aí eu acho que talvez a mulher traz um pouco de suavidade para isso. Ou não. Ou, às vezes, ou depende do cara, que pode ser um cara escroto que, quem manja sou eu. Não sei. Só Fiquei sei meio a palavra. confusa. Mas, assim... Eu acho que eu me expressei mal. Acho que talvez não suavidade, mas tipo... Acho que uma outra abordagem, então. Eu acho que o ego do cara que tá... Ele não se sente em ponto de competição com a mulher, sabe? Eu não sei. É uma pergunta honesta, né? Eu vivenciei uma situação em que eu encontrei um bug, enfim. Aquilo não ia funcionar para o meu produto. E eu, muito tranquilamente, falei, não vai funcionar. Não vai. Então, tipo, virou um negócio que eu falei, nossa, tá bom. E aí, essa pessoa foi falar com outra pessoa, que é o Tech Lead, para resolver o que eu tinha falado. Aí eu falei, não ia funcionar? como assim? O que aconteceu? Mas ia resolver Sabe? ou nem resolver? Ia funcionar ou não ia funcionar? Por baixo dos panos. Isso, exatamente. Não teve a questão de falar, vou olhar. Que eu acho que talvez isso a mulher tenha mais fácil, sabe? De falar, vamos olhar, me ajuda, tenta aqui. O que você viu? Porque às vezes a pessoa que está de fora tem esse olhar que você não olhou, né? Às vezes você está tão ali dentro do seu produto que você não... Então, acho que, pelo menos eu sinto que, às vezes, o homem fica resistente para quando a gente dá uma sugestão. Não sei se a Pan sente isso, como eu não sou técnica, né, de formação. Quem é essa moça que está falando aqui Exato. em cima da minha... Mas você acha que a resposta, Exatamente. a reação dele seria diferente se você fosse um homem? Acho, porque ele foi procurar... Aí ele foi... Exatamente. Que era um homem. Que era um homem. Entendi. Então, mas assim, a minha trajetória dentro da tecnologia, ela é recente, né? Posso dizer. Eu sou formada em ciências contábeis, então trabalhei 5 anos nas Big Fours, né? Nas auditorias contábeis. E eu saí de Porto Alegre com o desafio de ir para Florianópolis construir uma área na qual ela era de auditoria. Então, auditoria, processos, controles internos, né? Toda aquela... E era uma cooperativa de crédito. E quando eu entrei, assim, naquela cooperativa de crédito, assim, e era parte... Lá em Florianópolis, era a parte só tech. E essa nova área que eu estava criando, que era processo, auditoria e controles internos. E
eu nunca imaginei que eu fosse migrar para essa área, né? Nunca pensei assim. Mas hoje, depois de viver, depois de, né, e vir aqui para Natura, assim, eu percebo que o desenvolvedor, ele às vezes problematiza algo simples. E eu adoro falar, não vamos problematizar algo que a gente não sabe nem se o cliente vai viver, sabe? Assim, eu tenho muita jornada no meu... O meu produto, ele é bastante jornada, tá? Tem bastante... A Squad, ela é dividida, né? Ela é dividida em back-end e front-end, né? Porque é estruturante, o produto é novo, então, realmente, a gente precisa ter 2 squads focando, não dá para ter full stack, né? Mas a gente precisa ter 2 squads focando nisso no dia a dia. E uma coisa que eu percebo, assim, e correlaciono no meu dia a dia, e eu mudo de cadeira, né? Porque quando eu trabalhei na auditoria, eu sentava do lado da pessoa e ficava assim, fulano, tá fazendo certo. Fulano, mostra evidência. Fulano, teu processo não tá correto, né? E agora eu tô na cadeira que, quando eu vou apresentar um requisito, uma demanda nova, eu tenho que falar com bastante pessoas, porque tem todos os clientes, tem o jurídico, tem o requisito, ele nasce de uma ideia, né? Mas ele passa por muitas etapas, né? Aí tu conversa com todo mundo, fez o fluxo, prototipa, faz a prototipação, volta para todo mundo para mostrar a ideia agora prototipada. E aí vem, assim, tu é a pessoa mais criticada e tu é a pessoa que mais escuta crítica sobre o teu processo. Mas, assim, tu escuta crítica e, ao mesmo tempo, assim, quando a gente tá na cadeira aqui do PM, que eu fico, às vezes, eu fico, meu Deus do céu, sabe? Tipo, suando aqui a testa, porque, às vezes, quem problematiza não traz a solução, né? Ah, mas sempre, né? Encontrar problema é muito fácil, encontrar solução é um pouco mais difícil. Né? Então, eu sempre provoco isso nas minhas discussões. E eu sempre deixo aberto para ouvir, né? Tipo, tá, tudo bem, mas e aí? O que tu acha? Tá, como que a gente se divide? Como que a gente faz? Mas tu acha de fato que isso iria acontecer? Realmente faz sentido a gente pensar nisso agora ou faz sentido a gente viver e pensar depois? Sabe? Porque senão eu falo muito isso, assim, toda hora, um elefante branco. Mas você acha que isso pode estar relacionado pelo fato de você ser mulher? Então, é isso que eu acho que... Porque assim, se a gente falar em essência, Pamela, o desenvolvedor ele quer problema por natureza. O desenvolvedor, ele é o... Eu me coloco, colocando o chapéu de desenvolvedor aqui, o desenvolvedor é um mestre em encontrar problema, né? Agora, você percebe que talvez tenha uma reação de problematizar mais pela sua liderança? Eu ou não? percebo, assim, que... assim, eu não sei se aí fica difícil, talvez eu talvez te trazer uma visão se pode ser mulher ou homem, porque tu teve essa transição, né? Cris, eu acho que tu é a pessoa melhor para responder isso, porque tu viveu Essa mudança. essa mudança. Eu acho que hoje eu não passo mais por isso. Mas no começo, na TI, e principalmente que eu entrei numa empresa que estava mudando do cascata para o ágil, então a gente tinha uma mudança grande de projetos, e aí tinha ali uma menina, que é assim, né, normalmente, uma menina tomando decisão, fazendo definição, falando um não para o negócio que foi entregue. Então, Achando erro na entrega, que isso que é ou não concordando, porque às vezes eles trazem isso, mas por quê? Por que está dando esse monte de volta? Por que... E aí, no começo, incomodava. E, às vezes, eu até brinco que... Eu falo para eles, gente, se for muito tosco, vocês me falam. Porque, às vezes, né, a gente tem uma ideia que é muito tosca. Então, lá atrás, eu sentia isso, senti bastante. Eu não sei se talvez foi muita transição, isso há 10 anos atrás. Então, hoje tem poucas mulheres na TI. 10 anos atrás, tinha menos mulheres. Mas eu acredito que hoje a gente tem mais apoio para se colocar, para conseguir se comunicar. E acredito, por exemplo, hoje na minha squad,
que eu adoro, assim, a gente é muito parceiro. Porque até eles, se a gente estiver em alguma reunião e algum deles vão junto, ou o tech lead, eles mesmos se posicionam, se eles sentem ali que eu não consigo explicar tecnicamente, eles... Cris, posso explicar? E ele explica tecnicamente o que eu estou falando ali na parte de negócio. Então, hoje eu não sinto isso da minha squad. E a minha squad, talvez eu tenha sorte, como a Pan falou, eles resolvem problemas, assim, tipo, eles são ótimos, não quero reclamar. Mas eu falo, gente, um requisito que acabou de entregar, mudou. Tudo que a gente fez, você vai ter que fazer de outro jeito. E não tem aquilo, nossa, eu não acredito. Puxa, Cris, não acredita. A gente faz uma piada, ri junto. Se estivesse no presencial, saía, né? É verdade. Pra chorar junto, pelo menos. Isso, é exatamente. É isso que eu falo para eles, gente. É o improviso, né? É o improviso. Então, eu acho que quando a gente... Eu gosto de acreditar que quando eu compartilho com eles, eu dou para eles também o direito de ficar bravo. De, poxa, acabei de fazer, acabei de testar, publiquei, vai mudar. É um saco. Não, né? Eu acho que isso faz parte da reação humana exato. E do processo de liderança, né? O que, na minha visão, não pode acontecer é ter uma reação diferente com vocês, por vocês serem mulheres, do que se o chefe fosse um homem, né? Então, se a reação é diferente e o comportamento é diferente, aí é um problema. Mas né? o que eu acho que aconteceu? A minha squad já entendeu que, apesar de eu não ser uma pessoa que já codou na vida, eu tenho bastante conhecimento, eu consigo conversar com eles sobre isso. E eles me respeitam e eu respeito eles de igual. O que eu sinto bastante, normalmente, são com as outras squads, quando eu acabo entrando sem querer, uma parte muito técnica, e aí eu sinto eles um pouco desconfortáveis, aí eu tiro um pouco o pé, eu falo, tudo não bem me também. Conhecem, não é do E também dia não preciso entrar nessa parte tão técnica, que às vezes naturalmente começa a falar alguma coisa e acontece. Então, na minha squad eu não sinto, acho que a gente é bem parceiro, mas algumas vezes, assim, as pessoas que não estão acostumadas, eu sinto uma resistência, sinto que às vezes envolve o meu par de tecnologia, que é homem, e aí ele fala para mim, eu vou numa reunião, você recebeu? Não. Ele fala, então eu vou te colocar. Então, eu sinto que algumas vezes acontece, mas... Eu percebo que hoje vocês estão numa empresa que tem uma cultura diferenciada, que tem que cuida disso como cultura, de fato, de paridade, de gênero, etc. Mas em algum momento vocês passaram por alguma situação que você falou, cara... Isso daqui só está acontecendo porque eu sou mulher e tem esse monte de macho escroto aqui na reunião junto comigo. Eu posso falar uma antiga, assim, que é... Pode soltar, viu, gente? Aqui a gente não tem pudor, tá? Mas é antiga, foi lá do começo mesmo. Até antes de você falar, Cris, você comentou bastante sobre isso, né? Então, você trouxe realmente 2 cenários, né? 2 realidades. Uma do que você viveu lá... 10 anos, onde estava começando, né? Era embrionário, então existia todas essas barreiras. E o que você vive hoje na Natura, que, né, uma squad fluida, que você não sente isso tudo acontecendo. E olha, tudo que teve, a jornada que teve que acontecer, né? Talvez a Natura lá atrás, há 10 anos também, fosse outra realidade, não seria fluida desse jeito. Mas olha como é uma mudança realmente cultural, né? E a cultura você não vira numa chave. Sim. Né? Ela é muito construída no dia a dia. Então, a gente ainda não finalizou esse processo, mas a gente já enxerga esse avanço que aconteceu, né? A gente pode estar aí caminhando para cada vez melhorar. E é bem legal você falar isso, porque é a persistência, sabe? É não desistir. E aí, falando à vontade, eu fui numa reunião, eu nunca vou esquecer, acho que foi a primeira reunião, assim... A sala cheia, enfim, tinha um DBA na tela, e discutindo e tal, eu não conseguia anotar. Porque eles falavam tanta coisa técnica. Sim, não faziam questão de te incluir, né? Mas eu nem sabia se eu ia conseguir, que foi assim, tipo, no primeiro mês, assim, que eu troquei de setor, o projeto foi para a TI, eu caí naquele projeto, e vamos na reunião. Vamos na reunião. Foi me dando um desespero, que eu falei, eu não consigo anotar, se eu não consigo anotar, como é que eu vou fazer? E aí, hoje, quando eu me reúno com essas pessoas, a gente brinca, porque aí um dev, eu comecei a pedir ajuda, ele falou, tudo bem, depois eu te falo. Tipo, ele quis dizer, fica calma, depois eu vou te explicar. E era um banco de imagem. Era um negócio que hoje, para mim, é tipo,
Ah, tá bom, vamos construir. Vamos, tudo bem. Mas, tipo, na hora era desesperador. Como assim? O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Faz Eu um banco de saí da imagem. reunião, eu achando que eu não ia dar conta. Eu saí da reunião e falei, cara, não vai dar. Não vai dar, eu não vou conseguir. Não, assim, saía... E aí eu tive pessoas, homens, que tinham a sensibilidade de, peraí, vou te ajudar. Tinha uma gerente de projeto também que me ajudava, falou, isso aqui, você faz isso, não deixa acontecer isso. Então, eu tive apoio também de homens e de mulheres para persistir, e era uma coisa que eu gostava bastante e que eu sentia que eu tinha facilidade. Porque eu gosto de conhecer, eu sou curiosa, então Sim. isso mexeu. Mas eu já passei por situações do Dev me chamar de louca. Ah, Tá brincando? Ele falou, você é louca. já passei também. E eu falei, você está pensando, você está falando com quem? Ele, não, essa é a sua ideia e tal. Eu falei, você me explica. A Cara, sua mas função é me explicar. não importa o cargo que você tem, e tal, Isso, você exatamente. não chama uma pessoa de louca no mundo corporativo. Exatamente. Não, é. Tipo Como assim, é que bom? Eu numa fiquei em choque, eu não reunião. estou esperando. Meu Deus. Eu disse, não, mas você é louca. Eu falei, como é que é? Tipo, é um negócio surreal. Eu passei, na verdade, eu tava pensando, nem foi isso onde na Natura, mas foi numa outra empresa. Quando eu estava numa migração de um sistema, né? Ele ia passar a não ser mais responsabilidade de tecnologia e sim de negócio, esse sistema. Sim, basicamente isso. E quem era dono desse sistema era um homem. Aí, quando ele, assim, em diversos momentos, o sistema era não é complexo, mas ele tinha suas particularidades. E, obviamente, para te rampar o conhecimento tem um tempo, né? E esse tempo, na verdade, a gente tinha que desenhar. Vamos pensar um projeto de transição, né? E dentro desse projeto de transição, assim, e foi uma coisa, assim, eram todos homens, né? Meu gerente homem, gerente dele homem e ele por si só, assim, também. E dentro do processo de transição, a gente tinha que ter agendas de repasse. E nessas agendas de repasse, ele repassava um pouquinho só. A conta gotas. Ele não repassava o que realmente iria se viver, né? E todas as reuniões, obviamente, gravei e tudo mais. E eu percebo que aquilo... Eu percebo, não. A gente se engalfinhou ali, né? Fazemos as trocas de demandas e logo após, quando realmente eu estava com o sistema em mãos, nada do que me foi passado realmente era tipo uma capa de um livro, né? O conteúdo por si só não foi passado, né? E depois, obviamente, ele estava dentro da empresa e tudo mais, e eu procurava, né, para tirar dúvida. Não, mas, ó, não sei o que é, isso já não está mais comigo, não tem mais tempo. Isso já não está mais comigo, não tem mais tempo. Um claro boicote. Claro, boicote. E teve uma festa de fim de ano, e aí eu já estava com o sistema há muito tempo. Eu já estava há uns 2 anos já Se virou nos comigo. 30 para... Já tinha me virado nos 30 e já estava rodando super certo. Fez acontecer. Fiz acontecer. E aí, um dia, numa festa do fim de ano, assim, a gente sentou e conversou. Eu falei, cara, por que tu fez aquilo? Ele, porque tu faltou ao respeito comigo. Eu falei, mas por quê? Porque eu tive o sistema, porque, tipo, querendo ou não, a transição não foi uma decisão minha, né? Eu não escolhi ter o sistema. Foi muito mais de cima para baixo essa decisão. Ele, pois é, porque quando aconteceu essa transição, a primeira pessoa que tu tinha que ter chamado fui eu para me avisar sobre. Eu falei, gente, tu não, né? Quem deveria ter te avisado era o teu próprio gerente, né? E aí ele pegou e disse assim, pois é, mas tinha muitos desenvolvedores embaixo, eles gostavam de trabalhar comigo e tudo mais. Então, tipo, eu senti uma troca de ego gigantesca ali. Que aí toca muito no assunto que quando a gente começou toda essa conversa aqui, tu comentou. Eu acho que quando a gente... E aí eu ia fazer um parênteses quando tu comentou assim, o mundo da tecnologia é um mundo de egos. Eu acho que o mundo é de egos. A tecnologia está dentro dele. Então, Mas aí eu acho que a tecnologia tem um parênteses em negrito nisso tudo, Diego. Porque... Eu acho que hoje, sim. Antigamente, talvez não tanto, mas hoje tudo é tecnologia, se tu parar para ver.
né? Tipo Claro. assim, hoje a gente ganhou um espaço no mundo corporativo que nada nasce sem ter, no mínimo, um desenvolvedor dentro. É que eu acho que no fundo, né, toda a área que é intelectualizada e de alto nível deve ter uma guerrinha de ego absurda, né? Eu vim da auditoria interna. Então, assim, por isso que eu pode te... dizer Por isso tão que bem, assim, exato. para mim é uma coisa tão... Obviamente, assim... E a auditoria, na verdade, ela é formada por homens. Assim, tu chega, a pessoa Homens engravatada. engravatados. Isso, o A primeira coisa que a engravatado. gente pensa, né, quando fala em Aqueles Isso, homens de auditoria. preto com a chegando no pastinha. escritório de cara fechada. Tipo assim, eu venho do mundo, assim, muito, querendo ou não, formado por homens e machistas também, no sentido de, tipo, exemplos do que eu vivia, assim, já em auditoria, tipo... Você falando, por exemplo, eu sou da área de saúde. Na área médica, médico é outro bichinho difícil de lidar, de já ego. lidei também, muito. Provavelmente a área jurídica, eu fico imaginando como é a gestão do escritório de contabilidade. E ela já veio de uma área de exatas também, né? De Também, formação, que contabilidade. também Então, já é. eu acho que é isso. Toda área que é muito intelectualizada e especializada, todo mundo acha que é o dono da salsicha, entendeu? É o cara, e aí tem essa guerrinha de egos, né? Só um parênteses, não tinha, olha que coisa louca, não tinha que ser ao contrário. Porque quanto mais sabedoria você tem, mais você sabe que você não sabe nada, né? Quanto mais você... Tese, né? Então, O deveria... mundo tá Mas muito você louco. deveria querer compartilhar aquele Isso, conhecimento. Exatamente. Isso eu acho muito assim, porque às vezes eu me deparo com pessoas extremamente inteligentes, homens extremamente inteligentes, e você vai conversar, não consegue. Eu falo, mas gente... E que não consegue transpor o conhecimento, né? Isso. Sim, Ou exato. às vezes, o que eu percebo? Normalmente, quando você não quer compartilhar ou você não quer dividir, você subestima a outra pessoa. Sim. Porque você acha, ela não vai entender. Não vou explicar porque... E às vezes isso tem um fundo até de insegurança, né? O medo de se eu compartilhar, alguém vai tirar o meu lugar. Exatamente. Quando Eu só você... vou te corrigir, Cris, num ponto que você falou, que não é uma correção, mas é uma opinião minha. Conhecimento não é sabedoria. Uma pessoa dessa, ela tem muito conhecimento, mas ela tem pouca sabedoria. E eu acho que a questão da inteligência emocional não reflete, às vezes, a inteligência de exatas, de lógica. Então, exato. Então, acho que o emocional é difícil tu conseguir controlar, né? inteligência emocional e inteligência interpessoal, às vezes o cara é um gênio de inteligência matemática, lógica, tem razão. tem um monte de conhecimento, não tem sabedoria e não tem inteligência emocional. Aí vira aquele cara que sabe um monte de coisa, que é um oráculo de um assunto muito específico, mas não consegue conversar com ninguém. Mas aí agora eu vou botar um ponto que eu acho, assim, aí o que eu percebo. Dentro do mundo da tecnologia, poucos sabem se vender. Assim, e aí eu vou te falar... Mas isso está ligado à inteligência emocional. Tá ligado à inteligência emocional. Mas eu acho que hoje hoje a tecnologia por si só, quando tu chega com PPT, tem gente que fala, lá vem a pessoa com PPT. Não compila. Lá vem a pessoa com PPT. Não adianta, o PPT não compila. Perfeito. Mas o PPT vende? Vende, mas não compila. Depois vai ter que ter um PO, um PM, um dev para poder fazer aquilo acontecer. Mas ele joga a ideia. Sim, exato. E aí eu acho que ele faz parte da venda. Ele faz parte da fala e aí ele faz parte da tua entrega. Sim, sem dúvida. E eu acho que essa é a grande mágica da parada, sabe? Você ter consciência da sua operação, ter consciência do seu desenvolvimento e ter consciência da sua venda. E tudo isso tem que estar ligado dentro do produto, né? Não adianta eu ter um PPT maravilhoso que vende uma coisa que não é factível. É aquela né? pessoa que fala bonito e não faz nada. Mas assim, aí vendo um pouco sobre, pelo menos sobre o meu histórico de vida assim, corporativa. A mulher, ela dá o toque muito forte sobre essa questão de, tipo assim, vender algo legal. Eu vejo isso sobre uma PM mulher e um PM homem. A gente entra numa reunião de quarter para mostrar o que realmente vai ser de entrega, interseções, o que a gente vai ter. Às vezes vem um mirão
sabe? E às vezes vem, tipo assim, ó, pontos positivos, pontos negativos. Obviamente eu não tô defendendo o PPT, né? Porque eu detesto fazer PPT. Mas hoje eu acho que a boa parte da venda do teu trabalho e a execução dele, não só a venda, tá? E a execução dele vem de um toque, assim, realmente de, tipo, o que eu vou fazer de diferente, o que eu vou entregar de diferente, e tá aí na fala. Porque, assim, essa demanda... Porque, sabe uma coisa que a gente, assim, eu, pelo menos, sou desafiada constantemente, não só nesse produto, mas dentro da minha carreira. Quando tu trabalha com alguma coisa muito estruturante, tu tem que inventar nome. Porque, querendo ou não, tu chega para a diretiva e diz, mas tu ainda tá trabalhando nisso? Mas é porque precisa fazer. Isso. Alguém precisa fazer o piso dessa sala para poder dar uma festa depois. E Deus o livre falar, entrega V1 e V2. Exato. Então, tu tem que, sobre toda essa tua ótica, assim, inventar insights para que tu faça durante muito tempo a mesma entrega, mas que tu consiga dentro mostrar valor, sabe? Eu não tenho dúvida que a mulher... E eu não tô querendo me vender como mulher, mas eu digo assim... Não, mas eu não tenho dúvida que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior sobre valor agregado. E até sobre comunicação. Comunicação. Né? Sobre a forma de comunicar. Se A você mulher me já dá fala mais palavras desde que nasceu. Já aprende a falar do que o homem. Então a gente vai vender, vai Exato. falar. É verdade. Vai argumentar muito Exato. mais. Você me dá um projeto estruturante para falar, eu vou falar, cara, tá beleza, tem um banco de dados aqui, tem isso aqui, tem que fazer. Vai demorar 2 anos para fazer. E Como? Não é possível. Tem que Exato. detalhar mais isso daqui. então, eu acho que a questão da comunicação e da sensibilidade, cara, isso eu acho sensacional. Claro, existem homens que fazem isso, sim, mas eu acho que é mais nato no gênero feminino. Total. Não tenho dúvida. Acho que esse toque doce a gente chegou na tecnologia para dar, sabe? E é isso que eu queria até trazer para vocês aqui, porque eu acho que quando a gente fala de tecnologia, no primeiro episódio que a gente falou dessa série, acho que eu tenho um orgulho muito grande de falar que acho que o 3º ou 4º episódio do PPT Não Compila foi sobre mulheres de tecnologia, e depois a gente criou essa série que é a série Elas. As minas na TI, né? As minas na TI. Foi o primeiro que a Dérica Muito tava. boa. E eu acho que quando a gente fala de tecnologia, nesse primeiro episódio, a gente até falou que a gente tem um gap de formação de mulheres. Entram poucas mulheres na tecnologia. Eu acho que a gente tem um desafio, quando a gente fala do mercado de tecnologia, que é diferente de, por exemplo, de uma área médica ou de uma área de advogados, por exemplo, uma área jurídica, que você tem um grau de formação e de disponibilidade de profissionais que é relativamente equitativo. Então, eu tenho médicas e tenho médicos, etc. Então, eu consigo ter uma política de equidade de gênero. Que já vem do mercado. Já vem do mercado. Tem gente disponível, né, para isso. Tem advogadas mulheres e advogados homens. Então, eu consigo ter uma... Em tecnologia, eu tenho um gap de formação. Então, eu tenho pessoas como vocês que entram no mercado de tecnologia sem necessariamente ter uma formação de tecnologia, mas atuando em tecnologia. E que fique claro aqui para quem tem algum tipo de dúvida, não precisa ter uma formação técnica para trabalhar em tecnologias. Pode trabalhar em produto. Uma fisioterapeuta. Sim. Exatamente, você pode trabalhar em... Mas essa pessoa vai ter contato com aspectos técnicos, etc. Né? E eu tenho para mim, como homem, uma opinião, uma convicção que eu acho que todo homem, acima de tudo, principalmente em tecnologia, ele tem que ser feminista. Primeiro, a gente tem que ser olhar para essa equidade de gênero dentro do mercado. E em tecnologia, por a gente ter esse gap de formação, isso passa por dar um suporte também de conhecimento de tecnologia. Porque a gente vai lidar com pessoas que não estão ali... São aprendizes. São aprendizes, mas que têm um outro papel. E eu vejo claramente que, por exemplo, se você tiver um PO que é homem e o cara é um contador, ele tem um tratamento diferenciado dentro da tecnologia. E uma mulher que é fisioterapeuta, talvez tenha um tratamento diferente. Então, isso parte muito do comportamento de nós, homens, como receber vocês para dentro da área de tecnologia
e trabalhar para que esse mercado fique mais igualitário, né? E aí eu queria que vocês dessem uma palhinha para a gente de como nós, homens, errados por natureza, porque o homem é errado por natureza, gente. Então, vamos combinar aqui, né? Eu dou risada porque eu acho que... Aí agora... Se Fala, falar por besteira, corta. Vai, bora. É gravado, manda ver. Mas toda vez que tu vai conversar com uma amiga, assim, e aí sobre casamento e não sei o quê, o homem, ele é o cara a ser guiado. Quanto o homem mais teimoso é, menos guiado ele é, né? E aí é aquele bastardo da equipe, que é o que não quer aceitar, talvez, o guia. Mas eu dou risada com isso, e quando as minhas amigas me falam assim, tu tem que pegar e tem que dizer, faz isso, faz aquilo, e é desse jeito, é desse jeito. E eu dou risada, porque, às vezes, assim, eu tenho uma visão, assim, o meu irmão, na verdade, ele é um cara que ele não é esse cara, e não é porque é meu irmão, assim, falando ele não é esse cara que, tipo, a minha cunhada tem que guiar ele, sabe? Ele é a pessoa que puxa a sardinha pro lado dele, vai lá e faz. Então, eu não generalizo todos os homens como sendo guiados ou não, assim, sabe? Sim, mas eu me divirto sobre quando tu fala que é um erro, né? Mas eu não sei se são um erro sobre o olhar do todo. Não dá para botar todo mundo dentro de um saco. Sim, as pessoas são diferentes, né? Mas existem características, né? Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Eu entendo o teu ponto, mas eu acho que nós homens, a sociedade, ela meio que molda o cara a ter um comportamento ali meio que padrão. Hoje eu percebo que isso está melhor. Eu percebo que as gerações mais novas, elas têm um comportamento mais menos... Na verdade, a gente tem se permitido a talvez mudar, né? E aí eu acho que não só o homem ou a mulher, mas eu acho que essa nova geração, ela traz uma provocação na gente que a gente nunca foi provocada em outras gerações. Então, sobre quando a gente diz assim, é que tudo se repete, né? O teu pai usava Ray-Ban, daqui a pouco tu tá usando Ray-Ban, aí usava calça pantalão, daqui a pouco tu tá usando calça. Não vende as roupas porque tu vai usar tudo de novo. Mas eu acho que dessa vez as coisas vão ser diferentes. Porque a gente nunca permitiu que talvez a gente fosse... Eu acho que a gente quebrou uma barreira na qual ela nunca foi quebrada por outros. E não tem como voltar, né? Não. A internet é uma barreira que ela não volta mais. E que isso nunca foi vivido antigamente, né? Eu tenho um filho de 15 anos, assim. As pautas na escola de igualdade de gênero são desde sempre, desde pitico. Sim. Isso não existia no nosso tempo, ninguém falava sobre isso. Então, já é uma geração que cresce com esse olhar, com isso como normalidade, né? Isso não vai, em algum momento isso não pode mais ser pauta, né? A gente ainda está tendo essas pautas porque a jornada ainda está acontecendo. E é muito louco, Dérica, porque ao mesmo tempo que seu filho de 15 anos tem uma educação diferente para formar um homem diferente, a gente vê um cara que não é velho, que nem o Thales Gomes, colocando numa rede social que ele não teria uma mulher CEO. Mas, né? Aí a gente entra... É um cara velho, deve ser mais novo do que eu. 30 e poucos anos. 30 e poucos anos. É. Ele tem isso? Eu acho, pela cara. Mas aí a gente mexe um pouco... Porque o acesso é para todos, mas quem quiser entender, não, né?
Então, assim, esse é o ponto. então, Tem um tipo, peso de valor familiar também. tem um peso né? de valor familiar que tu carrega daquela geração que é aquela geração que a gente não quebrou essa barreira. Mas eu acho que tem muito da nossa responsabilidade. Do quanto eu quero ser diferente. Ele não teve um contexto familiar que incluiu. Beleza, mas ele teve outras oportunidades, ele trabalhou com outras pessoas. Sim. O quanto eu estou aberto para olhar para o lado, né? Não olhar só, isso aqui é que eu tenho foi em casa. exposto a isso. Isso, diversas exatamente. Mas aí, sabe Ele é um cara, quantas oportunidades ele teve? Quantos contatos Não, para dizer que é um outras cara pessoas? que não é esclarecido. Isso, Mas, exatamente. mas aí, sabe, aí eu vou sair um pouco do mundo corporate, sabe? Vamos no mundo nosso, do dia a dia. Chega para um amigo teu e diz que o que ele está fazendo é um ato machista. Chega para ele e fala isso, amigo, pô, tu é meu amigo, tá? Isso que tu tá falando, isso que tu tá falando é um ato machista. Mas por quê? Primeira. Eu não sou machista. Primeiro. Mas qual é o problema? Se eu tô falando isso, tu também fala. Então, tu é machista? Então, assim, eu acho que dentro dessas pessoas ainda moram o estado de, tipo assim, eu errei, pô, qual é o problema de tu falar, poxa, é verdade. Isso. Né? Tipo assim, pô, foi um ato machista. Posso dar meu testemunho como homem? Pode. Você vai me fazer uma pergunta daqui a pouco, você tá... Tô preocupado. Tá guardado aqui, Tô no preocupado. bolsinho. Tô preocupado. Apesar de eu falar que todo homem deveria ser um feminista por essência, né? Eu me considero um machista em desconstrução. Porque eu fui criado com valores machistas e que eu percebo que, mesmo tendo essa consciência do que a gente vive na sociedade de hoje, o meu viés é machista. Você tem que estar vigilante. Eu tenho que estar vigilante. E eu percebo isso claramente. Alguns vieses de decisão ou de opinião que brotam naturalmente pela tua criação, em algum momento você tem que falar, não, mas peraí, Exato. não é assim. É isso. Por que eu estou pensando isso? Não é? Isso pode ser diferente, né? Por isso que eu me defino como um machista em desconstrução. E até assim, eu entendo que a abordagem que a gente tem que ter com a pessoa que está tentando no sentido de eu quero mudar, porque muitas vezes a gente e joga pedra no cara que foi machista e tal, mas alguém foi lá e conversou com ele? Porque pode ser que eu, provavelmente, por causa da minha criação, da minha geração, tenha atitudes machistas e que eu olho e falo, não, isso aqui não é legal, mas isso aqui não cabe. Então, eu acredito que se a gente estiver aberto, porque eu não gosto muito de... Entendo que a geração que está vindo está quebrando barreiras, isso não vai mudar, mas eu não gosto de entrar nessa faixa, quando a gente fala de idade, porque depende muito do que você está buscando, do que você está aberto para adquirir. E aí, tecnologia, e na vida, e nos amigos, enfim, principalmente em tecnologia, porque eu trabalho, tem gente no meu time 20 anos mais nova que eu, trabalhando. E a gente trabalha bem, porque eu estou aberta para ouvi-los e eu estou olhando para o que a sociedade está mudando. Então, entendo que a gente vai levar um tempo para mudar esse mindset da criação, do que o homem tem que fazer e tal, mas acho que cabe a nós persistir, sabe? Não deixar o negócio acontecer e estar aberto para olhar. Que foi o que você falou do cara lá da G4. Mas ele teve oportunidade. É um cara, parece um cara inteligente, mas ele não está preocupado. Não está pensando em olhar para o outro lado, para estar aberto para absorver outras coisas. Né? Até porque tocaram em erro e em ferida dele que ele mesmo se expôs. Sim, né? Exato. É que nesses casos, gente, tem uma variável que a gente não está contando aqui, que é um negócio chamado caráter. De Né? fato. Um abraço, independente. Mas às vezes isso é convicção de caráter, sabe? Às vezes o cara acha que é isso mesmo, que a mulher tem que ficar trabalhando para ele em casa, cuidando dos filhos, enquanto ele que é o cara. E não é falta de esclarecimento. Exato. Né? Eu acho que tem o cara que é falta de conhecimento, eu queria que vocês falassem para esse cara, que tipo, o cara não tem tanta o cara que está em desconstrução, sabe? Que
Hoje eu tenho a oportunidade, por exemplo, de lidar com mulheres maravilhosas como vocês que me traz. Mas aí um pra parênteses isso. sobre isso, tu tem a oportunidade, tá? Ele também. Olha só, a oportunidade é para todos. Sim. A bolha que se forma é o que tu escolhe, tá? Então, assim, Mas é o viés de caráter. é viés de caráter e, na verdade, ele... Assim, Ele deve estar tu já cercado viu- de caras como ele. Tu já viu... não vou fazer essa correlação, mas... Tu já viu a pessoa que é certinha andar com quem é errado? Não. Sim, Não tem como. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, assim... E sabe uma coisa que às vezes eu fico mais braba ainda quando eu vejo palavras de machismo vindo de mulher. Isso me traz... Mas o machismo em si não tem gênero. Não É, tem, isso, mas eu exato. digo assim... Não, mas tem o sentimento que isso provoca na outra pessoa. Então, tipo assim, quando isso acontece vindo de uma mulher, pra mim me destrói de um jeito de tipo assim, cara, o porquê? É que é uma geração que também está em desconstrução. Né? A Não. gente tem uma geração de mulheres que também foi criada para construir esse machismo também. Eu digo mulheres jovens, mulheres que tipo assim, e aí por isso que eu fico assim um pouco mais impactada assim, Sim, sim. porque eu não sou uma pessoa que vou entrar em discussão sobre isso. Eu não vou discutir, não vou. E eu tenho o meu espaço, eu sei a mulher que eu sou e eu vivo realmente na minha bolha, como eu escolhi também, né? Se você vê uma mulher jovem, machista, é tipo o cachorro defendendo a jaula, a corrente, sabe? Gente, não faz o menor sentido, Não né? faz. Não faz o menor E sentido. eu me questiono sobre. Enfim, é o prisioneiro defendendo o carcereiro. Gente, Mas você sabe, o que você falou assim, o que a gente pode falar, né, para quem está disposto e tal. Eu tive sorte de encontrar pessoas dispostas a explicar o que era uma API, o que era um serviço, o que era um banco de imagem, o que era aquilo que eles estavam discutindo, sabe? Quais eram os sistemas. Eu acho que o que é o BFF, né? Que Best é o Friend. BFF? Best Friend Forever, nossa, exatamente. BFF é ótimo. Exatamente. Vamos fazer o BFF. Isso. Né? Tipo, você imagina a pessoa se BFF, abraçando. quando me vieram com essa, eu falei, o quê? O que mesmo? Sério? E agora já chego, isso mora no BFF. Exatamente. Eu acredito que é se dar a oportunidade. Porque são modos de olhar diferente, né? Porque a gente tem, infelizmente, ainda criações diferentes. Então, a mulher que está chegando na TI, fora que eu acho ela corajosa, se ela escolheu aquilo e que ela gosta, e eu acho que para esses homens que estão se desconstruindo e construindo um outro caráter, é acolher. É tratar como se fosse um cara no sentido de vamos aprender junto, vamos trocar, porque provavelmente ela vai trazer modos de olhar diferente para o que ele está codando, modos diferentes de olhar para o que ele está desenhando de arquitetura, porque ele acha que funciona. Acho que esse é o mais legal, assim, a gente poder trocar e a gente falar, olha uma solução nossa, que gostoso. E a gente trocar de aprender, do mesmo jeito que eu trago para a Squad qual é o problema de negócio que a gente está resolvendo, eles trazem, isso aqui acho que não funciona, se a gente fizer assim, eu falo, nossa, muito melhor. E volto com o time de negócio e a gente faz da solução junto. Acho que essa troca para esses homens que estão dispostos é abrir para aprender também, né? Tá disposto a ensinar e aprender. Acho que aprender. É um ponto bacana. Uma coisa que, inclusive, eu aprendi nesse momento e que provavelmente deve ter mudado desse nosso primeiro episódio, né, Dérica, lá quase 3 anos atrás. Nossa, tudo isso já, né? Já faz 3 anos, né? É que, por exemplo, eu poderia deixar aqui uma mensagem para os homens. Gente, vamos dar espaço para as mulheres na tecnologia. E essa vigilância contínua, hoje, eu, com a maturidade que eu tenho, já percebo. Não é questão de dar espaço. Eu não diria isso. Hoje eu não. Para você que está me ouvindo aqui como homem nessa discussão, você não tem que dar espaço, porque esse espaço não é seu. Você tem que acolher as pessoas, Exato.
para que elas ocupem um espaço que é de direito delas. Então, a mulher ela tem um espaço na tecnologia, assim como você, homem, também tem espaço na tecnologia. Porque quando a gente fala... Assim como tipo, ajudar em casa, não é ajudar, né? O Exato. homem ajudar. Exato. Faz essa questão Isso, exato. Cara, esse negócio de homem... Bicho, ninguém tem a obrigação de lavar tuas cuecas, de lavar teu prato. Tá ligado? Isso é uma questão de você fazer a coisa que é da tua obrigação e que é um compartilhamento normal de atividades de um casal, de uma casa, etc. Assim como na tecnologia, as mulheres têm um espaço e o homem tem espaço. Então, não é questão de abrir espaço. É um espaço que já é delas, gente. A gente tem que transformar como a gente aceita esse espaço, como a gente traz elas para esse espaço. Porque isso tem que acontecer de forma natural, né? Então, esse discurso de, vamos abrir... que você falou, né, Dérica? Não, como que você ajuda em casa? Você não ajuda em casa porra nenhuma, velho. Tu tem que fazer as coisas que tem que fazer na tua casa. Né? Puxando um gancho disso que você falou, de receber, que eu falei de acolher, e você estava falando e eu estava pensando, eu acho que o principal é não tratar diferente. Me incomoda quando eu estou numa reunião que sou só eu de mulher. Não, mas vamos respeitar as mulheres. Mas peraí, então antes estavam... O que estava acontecendo se você fosse antes? um café com leite, né? Isso, o que estava acontecendo antes que eu cheguei e agora não pode acontecer mais? Ai, desculpa o palavrão, porque tem meninas na sala. Exatamente. Tipo, é não tratar diferente. É acolher no sentido de vamos aprender juntos, vamos trocar. Como se fosse um outro dev, por exemplo, natural, novo chegando. Exatamente. Tratar diferente também incomoda. Porque... Mas, um parênteses que eu faço como homem para a tecnologia e aquilo que eu contextualizei no começo, como nós temos um gap de formação para trazer as mulheres, é responsabilidade de nós, homens formados na área de tecnologia, de embarcar vocês de uma forma suave dentro da tecnologia. Não adianta eu falar, traz um monte de mulher aqui na área e você ficar como você se sentiu na reunião que você não sabia o que ia acontecer. Né? Então, cabe... Né? Que eu acho que deve ser diferente de uma área médica, por exemplo, traz um monte de médica formada e se houver um respeito, as coisas acontecem naturalmente. Então tem que ter sim um handicap aqui de trazer e acolher essas pessoas que não são especificamente de tecnologia, mas estão atuando em tecnologia e em papéis que elas são capacitadas de desempenhar, né? Independente de serem mulheres ou de serem homens, para trazer dentro da área de tecnologia. Né? Então, acho que isso é papel de quem é um profissional. E eu acho que isso é independente, se um PO, homem ou mulher. Né? E tem que embarcar essa galera para se enquadrar dentro do time, né? Assim, fazer parte do processo. E é legal, quando eu migrei de uma área de fidelização, que aí a área foi para a TI, e depois a gente descobriu que o pessoal falou, tá bom, você pode vir, para minha gerente na época, que era ótimo. Você pode vir, mas a gente vai ter que trocar a sua equipe. Aí ela falou, não, a minha equipe vai dar conta. Que foi quando a gente foi para a TI, porque o pessoal falou, mas não conhece nada de TI, não vai dar certo. E ela comprou a ideia, ela falou, não, vou levar a minha equipe. Nós éramos em 4, hoje, até onde eu sei, 3 continuam na TI. Então, tinha ali uma mulher para bater e falar, não, vai dar certo. Então, acho que é isso que você falou, assim, embarcar no sentido de dar a oportunidade de conhecer outras coisas, né? E acho que até a gente falar mais, sabe? Porque às vezes eu percebo que as pessoas se surpreendem. Porque, nossa, mas você é da TI? Tipo, sabe? É muito interessante. Acho que a gente divulgar mais isso, assim, de que é um campo que ela faz parte, que ela tem um espaço. Que não tem essa de, vamos abrir um espaço. Não, o espaço é dela. Ela cabe em qualquer lugar que ela queira estar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa... E a gente se ajudar, principalmente mulher, assim, sabe? Às vezes, na natura não tem esse problema, mas às vezes conversando com outras amigas e você vê que mulher... Mas você fala, mas por que está acontecendo isso, sabe? Então, acho que a gente se ajudar também no sentido de ser acolhedora, como a gente espera que um cara desconstruído nos receba, que a gente seja acolhedora com as mulheres que estão entrando na TI, com as mulheres que têm vontade, que a gente fale mais, que a gente divulgue, que a gente mostre que é possível para ela, né? Até porque, por exemplo, assim, dentro da minha migração, assim, quando eu nessa empresa que eu trabalhei lá em Florianópolis, o meu gestor era um homem.
E dentro dessa transição, né, para tecnologia, ele era formado em tecnologia, trabalhou a vida toda em tecnologia. E, tipo assim, ele sempre me trouxe, e ele que me explicou o que era uma API, ele que me explicou o que era um microserviço, de uma forma tão simples quanto, sabe? E eu acho, assim, que dentro do mundo da tecnologia, na verdade, ele me explicou, sendo o meu gerente, na qual ele não tinha o papel de me... Assim, eu não precisava saber o que era uma API naquela época. Ele me trouxe muito mais sobre de distribuir o conhecimento dele e me ensinar, sabe? Hoje eu não vejo isso. Se eu realmente eu peço para explicar, é porque mas me explica isso. Mas muito mais no sentido de... Hoje eu estou liderando ali a entrega, eu preciso entender parte técnica. Mas tu ouvir de alguém que não precisa e está simplesmente querendo te ensinar, isso é para mim e querendo ou não, ele foi o meu líder, né, na época, e me ensinou pra caramba assim o tema de tecnologia. E a líder que eu trabalhei também, mulher, que também era da tecnologia. Hoje eu também trabalho com uma mulher, a minha líder é uma mulher. Eu percebo que elas têm insights assim que, tipo assim, são bem complementares, obviamente, e elas conseguem tocar dentro do que é o técnico com uma visão de negócio. E assim, eu só trabalhei com um produto que a jornada é algo muito pesado, né? Não trabalhei assim. Quando eu estava assim há pouco tempo dentro da Natura, eu tive uma squad sobre a minha gestão que era só back-end, mas eu estava muito mais ali num papel de tipo trazer visão de negócio, para trazer uma mescla, assim, sabe? Porque a squad de back-end basicamente é algo muito técnico, né? É técnico puro, assim. E aprendi bastante, né? Aprendi bastante, assim. Mas essa parte de jornada, de olhar para o cliente, obviamente hoje é uma mulher e também foi uma outra mulher. Eu aprendi muito com elas. E, assim, não... O meu antigo também gerente, eu aprendi muito com ele, muito mais a parte técnica. Então, assim, eu tive bons professores, sabe? E tenho uma boa professora. E eu aprendo bastante, assim, porque eu acho que no mundo técnico tudo muda muito rápido, assim. Tipo, a gente tem que viver estudando. Sem dúvida. E eu quero fazer um parênteses aqui pelo seguinte. Nós estamos aqui hoje na mesa com 2 mulheres de produto, uma mulher empreendedora, mas existem as mulheres técnicas também. Existe. Né? E que elas não precisam desse viés dessa explicação, etc. E elas devem, sim, ser tratadas como técnicas. Exato. Que são. Né? Sim, sim. Então, Mas eu vejo hoje dentro da squad, porque eu tenho mulheres dentro da squad, e eu vejo frente a frente, assim. Tipo, assim, entrei em War Room com uma das meninas lá e, tipo assim, conhecimento puro. Sim. Sabe? De tipo... é uma profissional tanto quanto um homem, exato. Sabe? Tem voz de fala dentro, sim. Sabe? Tipo, não é aquela coisa. Que bom que existe um ambiente que ela tem voz de fala, né? Porque... Mas é raro no mercado ainda. Na VMBers a gente abre vagas semanalmente e a quantidade de currículos é infinitamente de homens. Assim. A gente não tem nenhuma restrição, pelo amor de Deus, né? Sim. A capacidade técnica ele entra. Então, quando vem uma mulher, a gente fala, poxa, essa eu quero ver, porque... Qual é a chance, sim. Né? Parece uma mosca branca. Mas sabe uma pergunta que eu queria fazer, que é para ele? Ixi, chegou o momento. Peraí, deixa eu abrir a cerveja. abre. Porque agora a gente está falando, tipo, o podcast todo sobre a questão do homem, né? Sobre a questão de como a gente se sente dentro do mundo corporativo, na qual homens ainda é boa parte da equipe. Mas o que a mulher trouxe de diferente dentro de todas essas mudanças sobre... Assim, o que ela trouxe de diferente sobre o olhar tecnológico, no caso, sobre o olhar de tech mesmo, assim, no sentido de, tipo assim, o que a mulher somou com a vinda dela para a tecnologia?
na visão de um machista desconstruído, esse que você quer saber? Em desconstrução. Ou Em desconstrução. Em desconstrução. Desconstruído é muita prepotência, né? Pois é. Ainda não sabe se é. Mas, Não, é muita coisa. é muita coisa. Eu Às não vezes quero nem carregar nós esse mulheres fardo. sabemos se Exatamente, Exato. Olha, eu acho que o mundo de tecnologia mesclado com mulheres, ele vira um mundo mais normal. Eu acho que o ponto é esse, sabe? O mercado de tecnologia, a operação de tecnologia, é um mundo muito machista, muito enviesado, muito cheio de egos e que destoa um pouco da nossa sociedade como um todo, sabe? Se você tem um mundo de tecnologia, uma operação que é mais equalitária, ela tende a ser mais parecido com a nossa sociedade. E isso favorece os pontos mais positivos e negativos de cada gênero. E você não tem um viés muito grande como tem no mundo de tecnologia, que sempre foi extremamente machista, né? E que, por essência, é um mundo extremamente tóxico. Sim. Um mundo só com homens, gente, não querem viver nesse mundo. É absurdamente tóxico. Mas o mundo só com mulheres também pode Eu ser ia bem falar tóxico. isso, eu ia falar isso agora. Põe um monte de mulher numa sala e uma Gillette. A primeira que subir virou rainha. Pois é. E é por isso que a equidade é o caminho. Tu já pensou assim, entre tu não conseguir... Assim, a mulher estranha é a mulher que não trafega bem sobre a ótica da beleza. Aí eu vou te falar assim... tu viu o procedimento tal? Tu viu a boca da fulana? Tu viu a boca da... Segue a blogueira, não sei das Gente, quantas. tem tanta coisa pra tu falar que não é o outro... que eu acho que, tipo assim, às vezes as mulheres se perdem. Às vezes. O contrário Não, é real. eu sei. Exato. O contrário também é a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é que, obviamente, o homem... E a gente só está trazendo contraponto de que aqui também tem tantas mulheres tóxicas. Entende? Sim, Como o homem também. É que eu falei disso em tecnologia porque é o mundo normal da tecnologia, sabe? Que é um mundo tóxico com os vieses masculinos. Mas né? posso falar uma coisa que a gente não falou aqui, que a gente só falou de mulher, a gente só falou das mulheres dentro da tecnologia, mas um ponto que eu quero trazer, que eu acho que também vem quebrando muito tabu dentro da tecnologia, são os gays. Sim, sem dúvida. Porque hoje... Um abraço pro Dan, que é o cara que faz o podcast nosso, que é o TechMigs, que é parceiro nosso, que justamente trata desse assunto da inclusão do público LGBTQIA+, dentro do mundo de tecnologia. Né? Porque hoje eu acho que o homem gay, que ele, querendo ou não, tá dentro do mundo, né, machista ali, no sentido de ser os homens, né, só, eu acho que ele também traz a diferença sobre a ótica daquele cara vir e simplesmente falar simplesmente por falar. Tipo assim, não precisa mais ter só a mulher ali. Não precisa ser mais o feminino, né? Então, eu acho isso muito importante hoje dentro também da tecnologia, sabe? Porque ele também pondera o lance da gente ter a visão do todo com um pouquinho de toque de cada um, sabe? Porque não é só o homem e a mulher, né? É o gênero. Exato. Então, eu acho que isso faz diferença, sabe? Como fica mais gostoso quando a gente consegue mesclar. É. Né? Quando a gente consegue que tem homem, que tem mulher, que tem pessoas com opções sexuais diferentes, como é gostoso. Porque fica mais leve, eu vou até né? além, viu, Cris? É questão social também. Social, total. Né? Então, você tem pessoas de classes sociais diferentes, tem vieses diferentes, tem visão de mundo diferente. O mais gostoso
cidades diferentes. Eu ia falar isso. Eu adoro que a Squad muito uma bom. mistura de estados que você Cara, Se pensar no Brasil, são eu culturas adoro. completamente diferentes. Você mudou de cidade, mudou de estado, você está no outro mundo. Às vezes Então, a gente brinca, né? Que eu falei, nossa, tá um frio. Aí o pessoal que é de Recife fala, nossa, aqui tá frio, 28 Parece uma graus. pessoa de touca, sabe? outra de regata e o Sim. outro de sunga, né? É uma Tipo, delícia, é muito gostoso. Porque você tá aprendendo o tempo todo. Sim. Alguma coisa que algum fala, que eu falo, O nome disso é isso, diversidade, sabe? gente. Exato. E aí, por- uma coisa chata que, assim, quem não vive essa diversidade, né? E aí é legal, assim, porque tu consegue muito bem saber quem não vive a diversidade e quem vive. Porque quem pega no pé do sotaque é quem não vive, Sim. né? Porque, tipo assim, a gente tava falando agora, antes de começar o podcast, Isso. né? Sobre a questão do manezinho, sobre a questão do gaúcho, sobre a questão do paulista. É tipo assim, cara, Os te híbridos. diverte com isso. Te diverte com aquela palavra que tu não conhece. Como é que Aprende chama com a tal palavra. coisa aí? Isso. Exato, é muito gostoso. Tipo assim, isso pra mim aí a gente não tá falando nem de gênero aqui, a gente tá falando sobre a visão que. Por isso que eu digo que a gente nunca mais vai ser o mesmo e a gente tá quebrando uma barreira que nunca mais vai existir. Eu queria trazer. Me veio uma ideia agora, que você falou isso do sotaque, e ligando com a liderança. Eu normalmente. Eu tenho um cara do Rio que é muito descontraído, fala muita gíria e tal, e aí com ele eu já falo na gíria do carioca, quando eu aprendi com ele, sabe? Coisa É que meu ele irmão. trouxe, que eu já aprendi. Outro dia ele mandou uma abreviação, eu falei, cara, o que é isso? Era papo reto. Ele abreviou papo reto. Então, PPR. foi. Eu te mandar um PPR. PPR. Não, PPR já tá PPR. pensando em- PPR. Opa, dinheiro. bônus? Opa, Isso. tem um bônus aqui? E eu acho que isso entra na liderança, assim. Com cada um, eu consigo ter uma abordagem diferente. Com cada um funciona Você cria uma conexão, diferente. né? Exatamente. Com esse, eu sei que eu consigo já trocar, às vezes até dar um puxão de orelha mais descontraído e ele entendeu e tá tudo bem. Sim. E tem outro que é mais tranquilo, mais organizado, mais... E acho que Às isso, vezes um mais formal. Isso. Você respeitar essa Particularidade. Ou peculiaridade. Corta. Nem sei mais, sabe? Você respeitar a individualidade. 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 Corta. A individualidade acho que faz parte, né? De você respeitar que cada um funciona de uma coisa. Sim. E eu tô com essa squad, vai fazer 2 anos já. Eu consigo até saber demanda que eu acho que a pessoa não vai gostar, sabe? Tipo, acho que isso aqui não é muito a cara da pessoa. E aí eu com o Tech Lead, que é um cara super aberto, a gente conversa, ele, tá bom, vou ver, não sei se ele gosta, tal. Então a gente consegue junto deixar o time confortável com o que ele está fazendo, sabe? E isso, Pamela, vou retomar a pergunta que você me fez. Eu acho que as mulheres no mundo de tecnologia, ela têm agrega uma sensibilidade de liderança muito melhor. Né? Eu acho que as mulheres são melhores líderes de TI do que nós homens. Isso eu não tenho dúvida. Porque tem uma sensibilidade da inteligência emocional que não é tão aflorada nos homens. Não que nós não podemos ser Que bons vocês também líderes. não possam ocupar esse espaço. Sim. Que teoricamente Mas é mais você feminino. sabe que eu acho que a gente sofre uma pressão para ter inteligência emocional? A gente não pode chorar. A gente não pode estar num dia enlouquecida e dar um piti, porque eu posso estar com razão. Ou pode estar de TPM. Não, ela está na... Então, a gente olha aí, sofre fim de uma mês. Mas eu acho que é o pra não- contrário, viu, Cris? Eu acho que a interpretação é errada. Porque eu acho que a pessoa que chora quando tem um problema na equipe, etc., não é um sinal de fraqueza. É que ela tem inteligência emocional, ela absorveu aquilo. Sim. E o cara que é uma pedra de gelo é a falta de inteligência emocional. É que você é um homem que está em desconstrução. Obrigado. Esse é o ponto. Ganhei o episódio. Tô feliz. É que esse é o ponto. Não quer dizer que Não a sinal de maioria fraqueza, né? Não, e eu concordo, porque às vezes a gente absorve tanto a situação e você quer resolver, o negócio não resolve, e o estresse é tão grande porque você trouxe para você, porque você quer resolver, que chega uma hora que você precisa pôr Claro. aquilo para fora de Sim. alguma forma. Sim. Mas não é visto assim. Nossa, olha como ela comprou a ideia, ela está chorando porque ela está pela empresa e tal. Nossa, não aguentou. Como é que o cara falou lá? Thales, não é cascadura o Não suficiente. é cascadura. Então, mas o cascadura é o cara que não tem ligação emocional com a equipe É um nenhuma. psicopata. Mas eu É acho que a psicopata. gente é pressionado para trabalhar isso. E não acho que é... Acho que a gente pode usar isso ao nosso favor agora.
não acho que é saudável, mas que a gente pode usar ao nosso favor de até onde eu posso ir e me respeitar para não chegar no ponto de eu tenho que explodir. Ou então Sim. me colocar num Fazendo um limite, disclaimer, sabe? né, gente? Que ninguém precisa explodir no trabalho, isso chama burnout. Né? Exatamente. E eu acho que Grita nenhum gênero precisa chegar Quero que nisso. você não né? precise chorar no Isso, trabalho. não. Exato. Se você está chorando no trabalho, tem alguma Chora pela coisa errada. alegria, chora pela alegria, pelo Isso. PPR do bolso. Seja homem, seja mulher, você está chorando no trabalho, meu Chora amigo? pela alegria. É. Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Eu acho que eu trabalho numa squad, né? O meu produto, eu atendo vários clientes internos. E aí a squad da PAN é um time que eu atendo. E eu tenho um outro time que gera informação, gera insumo para a PAN, mas eu sou a parte de TI desse time. É E verdade. A gente tava... Tem a estratégia e ela executa a estratégia. Isso, assim, exato. por si só falando. E aí a gente estava numa reunião, os três times, né? Que tem esse time que executa de processo, de análise e tudo mais. Tem o meu time, a minha área, que é a área de TI e de negócio. E tem o time da PAN, o produto da PAN, que é quem pega todas essas informações e transforma ali no produto para o cliente. Seria assim, a estratégia, a Cris executa a estratégia e eu sou a jornada da estratégia. Você eu é o oferto a estratégia, o sou o front. fim. Eu sou o fim, entendeu? E a gente estava numa reunião, eu brinco que a gente é o fundão. Sempre. Que a gente é o fundão, porque precisa sair dali do back-end para chegar na frente. E a gente estava numa reunião com os três times e discutindo algumas situações e tudo mais. E a PAN trouxe um exemplo ali. Uma analogia. Uma analogia para explicar que na hora eu falei, nossa... E eu acho que trouxe a responsabilidade de cada um. Eu achei bem legal. Acho que é legal você falar o que foi a sua analogia. A gente estava na reunião e aí a gente precisava sair da reunião com os próximos passos, né? Reunião para fazer outra. Aí... De combinados. De combinados. E aí eu falei, gente, mas eu acho que assim, o nosso amigo... Ele é a fatia de cima do sanduíche, a Cris e o nosso outro amigo é o recheio e eu sou a fatia de baixo. Então, assim, gente, a gente aqui precisa construir isso em conjunto. Né? E foi muito interessante que na hora eu falei, nossa, eu sou o recheio. Sabe, Olha assim, só. Foi exatamente, eu falei, cara, é isso. Eu preciso do pão de baixo, que me dá insumo, e eu preciso estar muito alinhada com o pão de cima. Porque senão não vai dar bom. Não vai chegar ali para o usuário um lanche bacana. Sim. Sabe? Que é o completo. Suculento. Suculento, exatamente. Isso. Exatamente. E nessa reunião a gente era as únicas mulheres. É verdade. É verdade. Éramos formadas de nós duas, mas o resto todo era homem. Mais uma vez você comunicou muito bem. Uma foi aptidão ótimo. feminina, né? Foi ótimo. Agora você sabe quando essa reunião ia acabar com um monte de homem tendo essa visão de produto, de fatia de cima, de sanduíche, de suculento, para pensando no usuário final? Nunca, gente. Não é nunca. Nunca. Beleza, você faz isso, você faz isso. Nunca ia ter essa sensibilidade, essa percepção que é do... Gente, a empresa é porta para fora, é o cara que está lá. Então, a gente tem que ter a visão do lanchão bonito. E isso eu acho que, aí, respondendo mais um pouquinho da sua pergunta, eu acho que
isso o perfil feminino no mundo da tecnologia deixa isso tudo mais humanizado, né? E que eu acho que é reflexo da nossa sociedade. Nossa sociedade ela só é humanizada porque tem metade homem e metade mulher. Sim. Né? E o mundo de tecnologia ele Agora é tão... tá... Pera um pouquinho, né? Agora tem mais mulher que homem, né? Verdade, Porque tu é. sai numa baladinha, tu vai numa baladinha, só tem mulher. Só tem mulher. Ah, será? Sim. Acho que eu tô indo nas baladas erradas. Tá. Não. Você não tem mais balada feito errada. nada Eu tô indo nas nenhuma. Eu baladas. acho que isso caiu por terra já, não é mais. Não, mas não, estatisticamente, acho que tem mais é mulher. 52%. É, 52%. IBGE, pegada Mas do e aí o IBGE. resto mora no interior. Fato. É verdade. Você vai na Faria Lima, só tem homem. É verdade, é verdade. De camisa preta e calça Isso. preta. E aquele coletinho da XP. O Saria Limers. Isso aí é Homenzinho, né, meu? verdade. Mas, meninas, pra gente fechar o nosso episódio, que tá maravilhoso. Incrível. Passa rápido. Passa Eu rápido. falei que passa É rápido. verdade. Passa viu? muito rápido. Muito O assunto rápido. engrena e eu queria que vocês dessem, cada um de vocês, inclusive você, Dérica, um conselho. Primeiro, para as mulheres que estão engajando nesse momento de tecnologia, né? Vocês que venceram essa barreira, que não são de formação de tecnologia e hoje estão numa posição de liderança, numa posição de destaque em tecnologia. E também uma palavrinha para os homens em desconstrução como eu, né? Alguns em maior nível, outros em menor nível, mas que estão olhando para isso e que têm o viés de caráter de que isso é importante. Para aqueles que não têm viés de caráter, a gente ignora, tá? Só não Isso. vendo de Vai adiantar, novo. A gente só lamenta e a gente não quer trazer esse tipo de personalidade tóxica pro inclusive se você está ouvindo a gente e você tem essa personalidade tóxica, você não é nosso ouvinte. Talvez Não é não bem-vindo. ouvir, né? É isso aí. Até porque o título já por si só não é interessante para quem Exatamente. Provavelmente não está ouvindo mais a gente. Isso aí. Exato. Né? Então, por favor, Cris, começando por você. Acho que principalmente para as mulheres é não desistir, ser persistente, acreditar no potencial, ser curiosa, buscar alternativas e acreditar. Assim, acho que é um mercado que está aí a ser explorado, sabe? Para os homens, estejam abertos para aprender. Né? Na hora que você está se propondo a ouvir a outra pessoa, a ouvir o que for, você não vai perder. Não tem como perder. Né? Acho que qualquer coisa que você troque ali, pensando num gênero diferente, você vai aprender alguma coisa e a gente vai conseguir trocar. Então, acho que é isso. Pan. Não sei o que sobrou para eu falar agora. É difícil ser o do meio, né? É difícil o recheio. Sim. É difícil ser o recheio. Ai, manda pra mim uma coisa esse pedaço. Manda pra mim esse pedaço. difícil assim, ó, do ser o que- recheio. Seu recheio, manda pra mim. A gente gravou, pode deixar. Boa. Se vai postar ou não. eu Próxima não reunião sei. vai rolar um cortes aí, hein? Gente, só um minuto. Sabe o que assim, eu acho que para as mulheres a minha grande mensagem assim seja protagonista, sabe? Tipo, faz aquele espaço o teu espaço, sabe? Aquela oportunidade que talvez tu pode estar vivendo, talvez seja essa a oportunidade para te trazer a diferença para uma sociedade, tá? Então, para mim, assim, a grande mensagem para as mulheres é que se elas têm a oportunidade, usa. E para os homens, Ocupe o espaço que é ocupe de o espaço direito. que é delas. Exato. Tipo, Boa. cara, se esse é o teu espaço, faz dele o teu espaço. E limita ele. Fala ali, põe ali as limitações que são do teu espaço. E não deixa que ninguém tome conta, seja mulher, seja homem. Aquilo ali é o teu espaço. E eu acho que para os homens, eu acho que para eles é assim,
Acho que se os homens pudessem, talvez, assim, para mim uma palavra resumida para eles é que eles poderiam aprender mais, né? Eu acho que eles podiam somar mais com o conhecimento, assim, sabe? Porque o homem, na verdade, ele precisa entender, né, que a mulher ela não veio para uma posição de ela é aquela mãe, né? Porque, querendo ou não, a primeira mensagem, a primeira conexão do homem é a mãe, né? E o homem vai se desenrolar pelo decorrer da vida dele pela mãe que ele teve. Então, a mulher ela vai além da mãe, né? Então, assim, se o homem ele puder ser o mais aberto possível para aprender com as mulheres, para mim a maior mensagem é assim, seja o mais, como é que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra, corta. Receptivo. Eu acho que é receptivo, assim, sabe? Seja, vai de coração aberto Open mesmo. your mind. Acho que aproveite a oportunidade. Aproveita né? a oportunidade porque ela passa. Sara defensiva. Sai da defensiva, Isso. sabe? Coleguinha. Porque a mulher ela não está no papel de mãe, Isso. sabe? Ela não está no papel de te cobrar. Ela é realmente, assim como o homem para a mulher e a mulher para o homem, a gente tem que somar. A gente tem que ser a fatia de cima, o recheio e a fatia de baixo. Boa. E assim é o sanduíche. E pegar Dérica. gancho. Desculpa. Diga, Não. Cris. Desculpa. tudo Por bem. favor, Cris. Não, a Pã estava falando e me veio muito uma coisa, você falou também, que é um espaço que é delas. Eu acho que para o homem a gente não está vindo tomar o espaço dele. Acho que isso é uma coisa legal. A gente não está entrando no espaço deles. Sim. A gente está se envolvendo em outras coisas para agregar. A gente não está chegando somando, né? para somar. A gente não está chegando sim. para tomar nada, o espaço de ninguém. A gente está chegando para somar e criar coisas melhores. Né? Eu sou um pouco crítico nesse sentido, que eu acho que a gente tomou um espaço que era de vocês e a gente tem que devolver. Acho Mas, que pode ser nosso, sempre Isso, nosso. exato. Mas eu acho que o homem, ele se que o homem ele apossou. tem o pensamento de que aquilo... Isso. O homem ele tem o pensamento de é meu. Isso. E a mulher ela tem o pensamento de é nosso. A gente está aqui, não a mulher, mas tipo assim, no sentido de... Realmente o toque feminino ele tem esse viés de... É nosso. Gente, Até porque, isso. por exemplo, assim, o homem não amamenta. O homem ele não sabe o que é dar um pouco de ti para o outro. Sem dúvida. Não é do instinto dele. Não é. Então, assim, se não é do teu instinto, te permita viver. Sim, Né? exato. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a questão não é, tipo, dar o espaço. É o espaço que é de vocês. É isso. E que a gente ocupou por muito tempo e que não deveria estar ocupado pela gente. Sim. É isso. Isso aí. Dérica. Que ótimo, hein? E aí, fatia de baixo? Então, E agora, hein? encerramos agora E no agora, meio. hein, fatia de baixo? Vamos lá. Não, acho que é um compilado de tudo. Não vou nem falar o conselho para o homem e para a mulher, mas para todos, né? Todos. Todos. Eu acho que homens e mulheres são diferentes, biologicamente, emocionalmente, na vida familiar, na vida corporativa, e está tudo bem sermos diferentes. É bom que somos diferentes. Sim. Porque nós não somos concorrentes, nós somos complementares, né? Em todos esses âmbitos. E isso tem que acontecer no ambiente de trabalho também de uma forma natural. O espaço que você está comentando, né, Wellington, de que vocês ocuparam, o espaço existe, né? E cabe às pessoas ocuparem, sejam elas homens ou mulheres, de acordo com suas competências, com suas aptidões. A gente falou aqui de várias aptidões femininas que a mulher tem para agregar, né? Assim como o homem tem as suas aptidões também. Sim. Então, vamos somar, vamos fazer um ambiente colaborativo. Eu acho que a sociedade toda perde quando a gente entra naquele discurso de nós contra eles. E nós contra eles, estou falando homens e mulheres ou minorias contra... temos que ser
dar um abraço coletivo. Sim. Entendeu? Colaborativos. Nesse ambiente. Vem essa palavra. Ser colaborativos, então, independente do... A gente vai chegar num momento em que a pauta do gênero não vai ser mais precisa, em que, né? Isso vai ter sido superado. Em alguns países, reza a lenda, Noruega, enfim, isso já foi atingido. Sim. Né? Não se fala mais sobre isso porque está assimilado no DNA. A gente ainda está nessa jornada. Mas a gente tem que ter essa consciência de que não é uma guerra, né? É um momento de colaboração e tem espaço para todos. Sim. Né? Para todo mundo ocupar com a sua melhor contribuição ali. O que a mulher vai agregar para um squad, para uma visão de negócio, para uma área de TI, é diferente do que o que um homem vai trazer, e isso só é bom. Sim. Né? Isso tudo junta, faz uma mistura muito boa. Eu vou me permitir dar um recado para os homens aqui. Olha. Dá um recado para as mulheres também, que elas isso querem aí. ingressar na TI. O que você... Agora tu vai ter que dar Qual para é todos. a sua sugestão? Isso. Tem A que dar sua recado Vamos lá. para todos. Sugestão para as mulheres que estão querendo entrar na TI, que estão chegando na TI. Eu vou começar a falar sobre os homens, porque eu acho que é o meu lugar de fala. E olhando para tudo isso, eu acho que o que eu posso falar para os homens que estão em tecnologia e que estão em desconstrução sejam menos frágeis. O homem, ele é extremamente frágil. É. E o problema de ser frágil é querer parecer não ser frágil. Aham. E não Entendeu? tem resiliência. Exatamente. Então, se permita ser sensível, se permita receber críticas, se permita receber feedbacks e se permita a ter abertura a outras coisas. Você não é uma rocha. A imagem da rocha é a imagem da fragilidade. Não é que Não você seja não é assim. uma rocha, é que a sociedade quer que você seja para Sim. ser o provedor. Mas desconstrua essa imagem. Isso. Desconstrua isso. Eu acho que vem se muito permita isso. ser sensível e Qual o problema de tu Isso. ser sensível? Qual o problema Exato. de um homem chorar? Qual o Exato. problema do homem sentir dor, né? Exato. Então, tipo assim, É sociedade, isso. eu Exato. aqui falando Se permita- do teu conselho. Dando pitaco mas- no conselho Dando alheio. pitaco no conselho, mas é isso aí, né? Mas é isso. O homem ele se coloca como uma barreira intransponível, quando na verdade isso é um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade, né? É um escudo que todo mundo vê que não existe, né? Então se permita, né, ser sensível, ser aberto e ser mais verdadeiro nas suas relações. Acho que isso é importantíssimo para o homem, né? Para as mulheres, se imponha. Ocupe o seu espaço, né? Não seja, como eu posso dizer, a sociedade vai jogar contra, né? O ambiente vai ser não favorável, mas aquele espaço é seu e brigue por aquele espaço, se imponha. Dá pitaco no seu momento. Você não precisa ser boazinha. Isso. Que eu Exato. senti que você não se sentiu Isso. com poder de fala de falar isso. Isso. A gente Exato. é criada para ser gentil, para sorrir, para ser boazinha. Você não precisa ser boazinha. Dá tapa na cara de homem se precisar. É Exatamente. isso. Precisa, se imponha e ocupe o espaço que é seu, né? E você que é homem, respeite esse espaço. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter enraizado, né? E eu acho que a raiz da nossa criação, né, é a mulher precisar se impor mais e o homem ser menos frágil, ser menos aceitar mais, ser mais humano, né? Eu acho que com isso a gente consegue ter um pouco mais de equidade. Eu espero que sim, né? Acabei de falando muito mais do que eu deveria nesse episódio. Eu né? queria contar um caso rapidinho, que aí depois, se precisar, enfim. A minha manicure está estudando dados. Que genial, que maravilhoso. Quando eu descobri, eu fiquei tão empolgada. Tão Tu já quer empolgada. falar tudo sobre. E aí eu faço a unha ali na hora do almoço e tal. E aí eu falei, nossa, e conversando no trabalho, que isso, tá? A gente começou a conversar, ela falou, eu estou estudando, tal. Eu falei, que legal, o que você está estudando? Estou estudando
Python, que não sei o quê e tal. Eu falei, nossa, Cara, que maravilhoso. legal. Ó, que louco. encontrou um fã de Python. Então, eu falei, nossa, Manda que currículo. legal. E eu fiquei, assim, empolgadíssima quando ela falou. Eu falei, nossa, que legal. Não, se você quiser, eu te indico. Eu já comecei ela, não, eu estou estudando ainda, que não sei o quê. Eu falei, não, mas vai dar Entra certo. como jovem aprendiz, É, qualquer coisa, Eu já queria gente. que ela parasse Claro, de com fazer a certeza. unha pra... E toda vez que ela vai, aí eu falo alguma coisa, aí eu explico alguma coisa, ela, então é isso e tal. E é tão gostoso. Porque ela Fazer fez a uma unha? escolha. Também. Fazer a unha Tão também. gostoso fazer a Ai, unha. na hora que você troca o almoço pela unha, você fala, ai, Sim. exato. E toda vez que eu encontro que ela vai, que a gente se encontra, eu não consigo não falar, porque eu quero que ela continue, que ela faça a opção de trocar a unha para entrar naquilo, porque eu acho que ela vai gostar. E aí, quando eu converso, por exemplo, como eu uso dados, como é que eu usaria, que é na parte que ela está, ela fala, então é isso que acontece se eu fizer aquilo. Eu falei, isso. Que legal. É tão né? gostoso que outro dia a gente estava conversando e eu consegui conversar bastante. Ela falou, nossa, obrigada pela conversa. E sabe quando você fala, ai, joguei uma sementinha, Sim. sabe? Nossa, é muito bom. Foi tão gratificante e eu não falei nada. Falei de uma coisa que eu adoro, que é o projeto, que é a tecnologia. E eu consegui ali trocar com ela. Ela já fez a escolha dela, partiu dela e tal. Mas eu consegui trazer ela para a realidade, porque ela está estudando, né? E aí ela viu o meu dia a dia e ela ficou mais encantada ainda. Então foi uma troca tão gostosa e tão genuína, sabe? Assim, foi Nossa. assim, Talvez ela... Sabe quando sobe versão. deixa ela. Deixa ela ver esse Deixa código de abaixo. produção pra ela ver. Ela Quero vai ver querer eu em voltar pra unha. produção. Cutículas, me aguardem. Exato. Quero ver em produção que não acho eu. Exatamente. Deixa o celular dela tocar 2 horas da manhã. Não está chegando dado, né? Não está subindo. Parou de ela. funcionar. Exatamente. Então, eu acho isso muito legal, a gente falar mais, sabe? A gente conseguir... E que legal que foi genuíno, tipo, Sim, no universo troca. feminino, cara. Olha que Exatamente. maravilhoso Foi isso. muito gostoso, porque eu fazendo a unha e tal, e ela falou, com o que você trabalha? E a gente conversando, ela, eu estou estudando. Eu falei, eu, na minha ignorância, falei, o que você está estudando? Sei lá, achei que ela Java, enfim, sei lá. Ela falou, Python. Eu falei, nossa, você fez a melhor escolha. Que Olha legal, beleza. que Ó, gostoso. Você ouviu? Pois Marcelo, ouviram O quê? isso? Melhor escolha, Python. Tem muito. Agora é tudo dados, não tem como, né? Exato, Assim, exato. Então eu toda vez que eu a vejo eu quero alimentar aquilo para ela Sem acreditar, dúvida. para ela, sabe? Então, Eu quero bem deixar legal. uma menção honrosa aqui nesse episódio de uma amiga nossa aqui do podcast, que já veio aqui algumas vezes, a Cláudia Marquesani, que ela é CEO do Pets, agora ela está numa outra companhia de energia, etc. E ela lançou essa semana um livro, vou deixar o link aqui embaixo, vou mandar um abraço para a Claudinha, que é um livro que chama Tinha que Ser Mulher, Ah, que legal. Olha. Nossa. que é sobre... Quero o livro. A gente vai ganhar? É. Claudinha, tem que mandar um link Mandar o para as meninas aqui. endereço. Que é justamente sobre o empoderamento feminino, sobre o universo de tecnologia, etc. Eu acho o título é o primeiro título que eu vejo que é melhor que o do título do meu podcast. Tinha que ser mulher. Nossa. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá de parabéns. Incrível. Excelente. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês. O episódio foi incrível. A gente conseguiu falar de um modo muito descontraído, falar sobre todos os desafios aqui, sobre o dia a dia. Deixar aqui um parabéns, né? Obrigada. Pelo que vocês fazem, pelo dia a dia de vocês, né? Obrigada. E por trabalharem numa empresa que valoriza de fato esse tipo de comportamento e que leva a equidade e a diversidade a sério de fato, né? Dérica, Sim. última palavra para as nossas meninas. Não, agradecer novamente a disponibilidade de vocês em virem aqui compartilhar com a gente, trazer essa vivência de uma empresa que está aí no top 10 aí entre as empresas que as pessoas mais desejam trabalhar, por toda essa jornada que vocês narraram, que a gente já ouviu da boca de vocês aqui, de outras pessoas também, de que é realmente uma realidade. Que vocês continuem aí reverberando essa liderança feminina por lá, por outras empresas que passarem, enfim, que façam esse papel chegar a cada vez mais gente.
Obrigada. Isso aí. Parabéns demais. Continuem assim. E se você acompanhou a gente até aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado por você acompanhar esse episódio do PPT Não Compila. E se você acha que a gente contribui de alguma forma para o seu desenvolvimento profissional, para o seu entretenimento, você pode ser membro do PPT Não Compila. Você vê, Érica? Pode ir lá. Você pode ir lá no YouTube, do lado do botão de inscrever-se. Primeiro, se você não se inscreveu, você vai se inscrever. Se você já se inscreveu, do lado vai ter tornar-se membro. E aí você vai contribuir com um churuzinho aqui para o PPT Não Compila mensalmente, para que a gente consiga continuar tomando cerveja enquanto a gente grava. Isso gera conteúdo, né? E gerar conteúdo para vocês. Então, se você acha que a gente pode contribuir contribuir com conteúdo para você, você pode contribuir com a gente. Se você não pode, você já contribui muito fazendo a comunidade do PPT Não Compila crescer. Então, você distribui esse episódio no Twitter, não existe mais Twitter, né? Também não existe mais. Instagram, voltou, hein? WhatsApp, Redes sociais, Telegram. Spotify. Manda pra galera. Põe no grupo da firma, manda por e-mail, sei lá. Ajuda nós que vamos fazer essa comunidade crescer. Obrigado pela audiência de vocês. Até o próximo episódio. Valeu!